Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional que te dá bônus em dobro, cara, é Godoy1x. Você faz seu depósito de 50, vai te retornar 100, faz seu depósito de 150, vai te retornar 300, faz seu depósito de 400, vai te retornar 800, até R$ 1.500 você garante com o nosso cupom promocional aqui que te dá bônus em dobro, que é Godoy1x. Link na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download. Na hora de fazer o seu depósito, insere o nosso cupom na 1xBet. Rodada desse final de semana, jogos pelo Campeonato Brasileiro, também jogo de futebol internacional, tem um jogo do PSG, tem Corinthians e Goiás, além de Flamengo e Internacional. A nossa opção ali, o Flamengo na 1xBet. Olha o nosso cupom, hein? Godoy1x. Bom, galera, vamos falar aqui. Primeiro, importante, que é bom pra gente falar rapidamente. Eu recebi algumas mensagens, principalmente lá no Instagram, galera que me segue lá no Instagram e tal. Você que ainda não me segue no Instagram, deixa aqui o convite, ó, will.godoy, me segue lá, cara. Pô, Godoy, fala sobre o estádio do Flamengo. Recebi algumas mensagens até aí no privado. Pô, Godoy, você ainda não falou sobre o estádio do Flamengo, e é verdade. Se você pesquisar alguma coisa sobre o estádio do Flamengo aqui no canal, não tem nada. E aí, pois então, galera, vou esclarecendo a vocês. Eu não posso falar sobre uma coisa que ela não existe. Me desculpa. É a minha forma franca, sincera do meu trabalho de trabalhar com o respeito a vocês. Então assim, eu não vou fazer vocês de otário. Quando tiver um ofício, né, algo oficial, quando tiver um documento protocolado do Flamengo, seja da intenção, tal, aí a gente fala, tem muita coisa pra gente falar, é óbvio que eu quero falar sobre isso com vocês, a gente traz as aspas necessárias, a gente traz aqui as apurações, mas não tem nada. Enquanto não tiver nada, me desculpa, o meu canal não vai servir como essa prestação de desinformação. Respeito quem traz, respeito quem fala sobre o assunto, obviamente vocês vão ali consumindo, a audiência gosta, a galera gosta, mas desculpa, eu não posso fazer isso com vocês, então quando tiver algo aí sim, de concreto, a gente fala bastante sobre o estádio, como vai ser a arquibancada, qual o nome, porra, com todo respeito, galera, então não cola, não vou fazer vocês de otário, vou ser bem franco com vocês. Falando em não fazer de otário, o Flamengo joga no sábado e vai nos fazer de otário, né? Aí sim, às 6h30. Contra o Internacional no Maracanã, estaremos lá direto do Maracanã, 5h30, então você chega junto na nossa live pré-jogo e após a partida chega junto no pós-jogo, vamos falar sobre essa partida e acontece que hoje pela manhã, nesse momento, deve estar terminando já o treinamento do Flamengo, começou por volta de 8h45 da manhã, os jogadores já ali se reuniram para iniciar esse treinamento da véspera do jogo contra o Internacional e ontem, no treinamento de ontem, o Jorge Sampaoli, no momento do treinamento, ele acabou utilizando ali uma formação com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol juntos. Pois então, vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer aqui para vocês na prancheta, entender um pouquinho sobre essa condição, onde uso minha opinião aqui numa questão bem particular. Eu gostaria de ter visto acontecer esse trio ali entre 2020 e 2021, no momento que já estava meio crítico ali. O Flamengo, no momento, ele não estava muito bacana, o Everton estava muito mal. Eu acho que poderia ter sido experimentado, tentar ali encaixar. Hoje, o cenário para colocar os três não é o melhor possível. Estão mal, tecnicamente. Estão mal. A exceção acaba sendo ali hoje o Bruno Henrique, né? Desde o seu retorno da lesão, tá indo muito bem, tem jogado muito bem. Agora, com exceção do Bruno Pedro, tá muito mal. O Gabigol também tá muito mal. Então, assim, tá meio complicado. Mas, na minha opinião, só existe uma maneira. É bem inflexível. Só existe uma maneira disso funcionar. Hoje, estamos em 2023 para isso funcionar. Então vamos trazer e vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria o seguinte, é o 4-3-3, né, uma espécie ali desse 4-3-3, e tem uma condição que já passa a ser muito importante. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol juntos, com a presença do Arrascaeta jogando atrás dele, né, o Arrascaeta normalmente está jogando agora aqui por dentro, né? Vamos lá. Não é tão simples assim. Primeira condição, na minha opinião, e vocês já vão entender o porquê. Para isso aqui ser competitivo, só existe uma possibilidade. É você tentar recuperar a bola nos primeiros metros. Não tem como, cara. Não tem como isso aqui funcionar com o Flamengo não tentando exercer uma força, tentando ter agressividade, tentando marcar alto e não querendo buscar roubar a bola nessa faixa ou nessa faixa para jogar em transição. Só tem como, na minha opinião, por aqui. Tá comprovado isso. Só tem aqui. Por quê? Você sobe o time, você exige que o trio
faça uma força, né, para cobrir sempre a bola. O Bruno Henrique, vamos ser justos aqui, o Bruno Henrique até tem feito isso. Não é sempre também, mas o Bruno Henrique, a comparação com o Pedro e com o Gabigol, ela é evidente, né? Ela é evidente. O Gabigol precisa cobrir a bola, o Pedro, então, que tem uma dificuldade gigante para fazer isso, precisa cobrir a bola e tal. Então, assim, para isso aqui funcionar, esse time tem que estar obcecado em roubar a bola daqui até a meta. Porque se ficar de transição, não vai rolar. E por que não vai rolar? Porque vai precisar acontecer algumas descidas, como a gente tem observado. É difícil a gente imaginar se seria assim ou se seria assim, né? Mas isso aqui pouco vai importar aqui para eles. O negócio é o seguinte, exige muita cobertura para eles, evidente, e tem uma condição. Se o Flamengo fizer esse movimento aqui, você mata completamente o Gabigol, acaba com ele, e já não tá essas coisas. E o Bruno Henrique, exigência ainda maior de voltar sempre. E aí vamos lá, para a primeira condição. O Bruno Henrique, ele faz isso, mas não é sempre. E aí você vai fazer o Bruno Henrique também o corredor o tempo inteiro. Né? Ele até tinha uma certa resistência antes da lesão em projetos que tinham esse plano. Né? As coisas mudaram um pouco. E aqui pela esquerda. E o Gabigol aqui é o seguinte, uma coisa é você pedir pro Gabigol marcar pra frente, cobrir a bola pra frente. Aqui ele vai ter que correr pra trás pra voltar. E ainda tem a outra questão, que é o Pedro marcando mal pra Dedéu aqui a saída. Então o que acontece? O Pedro ia ser facilmente quebrado, como já até o jogador falou, a gente já trouxe um vídeo falando sobre isso, e ia estourar aqui. E estourando aqui é fazer com que o Gabigol voltasse aqui. Meu camarada, isso aqui não vai existir. Vai vir pra cá, vai estourar aqui, vai sobrecarregar esse cara aqui. E a outra condição é que o Bruno Henrique ia ter que fazer um corredor, porque aqui não ia funcionar a marcação. Então, a forma competitiva, ou melhor, a única forma competitiva para hoje, agosto de 2023, esse time que tem um certo problema com algumas questõezinhas comportamentais e tal, é marcação forte desses três caras na frente, precisando de cobertura. Se for ainda com um Arrascaeta aqui, mais ainda, porque vai ser sobrecarregado e aí tem que ter muita cobertura, muita vigilância defensiva, porque senão ficaria um Flamengo facilmente vulnerável a essa última linha. Última linha estando vulnerável, muito espaço aqui nas costas, sairiam toda hora, certamente os adversários sairiam toda hora na cara do gol do Matheus Cunha. Então, assim, não há uma outra maneira hoje para que Bruno Henrique, Pedro e Gabigol joguem e sejam competitivos na questão defensiva, que ela é muito importante, não pode ser subestimada, se não for a ideia de roubar nos primeiros metros. Ofensivamente, você acaba trabalhando com três jogadores, onde jogam também por dentro, apesar do Bruno Henrique também fazer bastante o corredor pelo lado, mas é um cara que se sente muito confortável em fazer o facão, né, e conseguir jogar na segunda trave. O Pedro já é um jogador mais estático, e o Gabigol que gosta de dar aquelas flutuações, mas tá difícil tecnicamente, tá difícil pra caramba tecnicamente, mas é aquilo, também gosta. A grande questão é, hoje, se o Gabigol cai muito pelo lado e ele tentar pela sua individualidade, não vai rolar, tá muito mal, então não vai ter um contra um, não vai fluir uma jogada por ali. O Bruno Henrique hoje, com essa liberdade de dois atacantes, tem sido boa pro Bruno Henrique, porque ele tem conseguido fazer a diagonal, tá forçando pela vertical, aí cai, tá liberdade. Ele perde um pouco da liberdade, mas o Flamengo ganha um homem à frente de referência, que é o menos móvel dos três, mas é um cara goleador, é um jogador finalizador. Pro Pedro, fica confortável, porque pra ele não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Pro Pedro é uma condição maior de que ajudar a contribuir, a cobrir a bola também. Mas na parte ofensiva, não muda muita coisa. Seja o Pedro como dupla ou como trio, a condição dele ela é mais concentrada, né? A condição da retenção, do pivô, de ter o contato com o zagueiro, do definidor, né? Então, assim, não muda muito. Muda bastante para o Bruno e para o Gabigol, e tem a condição do quê? Da chegada do Arrascaeta, e aí se o Arrascaeta entra nessa linha aqui também, né? Porque ele pode na conjuntura do ataque posicional, né? O Wesley cai para cá e aí fica corredor fechadinho pro Ayrton Lucas. Então, assim, o Arrascaeta um pouquinho mais atrás para a passagem do Ayrton Lucas e a do Wesley, mas aí o Arrascaeta também não pisa na área. E se ele pisar na área, já se torna um 6. Independentemente de como é aqui a combinação ofensiva, esses dois caras aqui eles seriam fundamentais para funcionar. Seriam fundamentais. Porque eles fariam as vigilâncias, né, em setores, porque tem dois jogadores à frente que não são, né? Não são Gabigol e Pedro sem bola, né? Tem muitas dificuldades, né? De compreensão, inclusive. Beleza? Então vamos ver como amanhã o Flamengo vai a campo. Foi treinado com esse trio, Bruno, Pedro e Gabigol,
Flamengo 6h30 no Maracanã. Importante, Flamengo, importante vencer o Internacional com o jogo da véspera contra o Botafogo. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos. Tchau, tchau.